Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Universo Marvel Mutante Ômega, a caçada começa. Parte 25. Capítulo 331. Eles ouviram apenas o grito final e agonizante antes que a entidade colossal, tão vasta quanto uma cidade, desaparecesse completamente. Ele desapareceu sob o poder avassalador e divino. Estava realmente morto? Em um instante, inúmeras pessoas em Hong Kong e ao redor do mundo olharam fixamente para suas telas, incapazes de processar o que tinham acabado de testemunhar. Entretanto, quando começaram a acreditar que o calvário havia terminado, uma voz telepática venenosa e ressentida ecoou mais uma vez. Isso não acabou. Isso nunca vai acabar. Quando minha verdadeira forma descer, sua morte será certa. Tornar-se meu fantoche será seu destino final, e o poder dentro de você será meu. Inseto. Com a última palavra venenosa, a voz telepática se dissipou completamente. À distância. Ao ouvir as últimas palavras do velho, Sid franziu a testa. Aquilo era só um avatar? Ou talvez uma projeção de algum tipo? Não é sua forma verdadeira? Qual é então a sua verdadeira forma? Uma série de pensamentos passou pela mente de Sid, e uma sensação de inquietação a seguiu. Se a alegação do ancião fosse verdadeira, então sua verdadeira forma estava, sem dúvida, muito além de sua capacidade atual de lidar. A questão era, quando isso apareceria? Talvez ele pudesse usar a Pedra Negra para espiar as visões mortais em busca de algumas pistas? Por um momento, a satisfação de derrotar o antigo desapareceu da mente de Sid. Naquele momento, ele notou algo incomum e fez uma breve pausa. À distância, onde o antigo havia perecido, um estranho líquido preto permanecia. Desafiando a gravidade, o líquido flutuou no ar, contorcendo-se como se estivesse vivo, muito parecido com o éter, o precursor da joia da realidade. Resistiu à desintegração causada pelo brilho de luz do sol. Sid sentia que sob o brilho do sol, o líquido se dissipava lentamente. No entanto, levaria pelo menos mais 10 segundos para desaparecer completamente. O que é isso? Sid murmurou surpreso. Mesmo que o antigo estivesse morto, essa substância permaneceu? E poderia resistir à desintegração de luz do sol por tanto tempo? Foi tão difícil destruir? Um núcleo divino, talvez? Uma enxurrada de possibilidades encheu a mente de Sid. Assim que o pensamento surgiu, uma estranha fome surgiu dentro dele. Como um humano atraído por uma refeição deliciosa, Sid sentiu uma vontade de consumir o líquido preto. Ou talvez fosse seu poder divino, sentindo a divindade concentrada dentro do líquido que queria absorvê-lo. Sid ficou surpreso, mas agiu rapidamente. Voando até o líquido, ele o coletou em seu anel espacial, com a intenção de estudá-lo mais tarde. O brilho do sol gradualmente diminuiu e recuou. Enquanto Sid completava suas ações, os sobreviventes em Hong Kong e os espectadores ao redor do mundo permaneceram congelados, com os olhos fixos em sua figura flutuante. Transmissão ao vivo. O microfone de Irina escorregou de sua mão e caiu no chão em algum momento. O Messias não deveria perder? Ela murmurou inexpressivamente. O Messias estava à beira da morte, apenas para liberar uma explosão repentina de poder que destruiu o monstro em um instante. E o alcance da habilidade ômega do Messias? Não era brincadeira. A partir de imagens de satélite, a extensão da luz radiante era visível, cobrindo uma área enorme. Para uma cidade média, ela poderia abranger inúmeros edifícios e ruas, centenas de quilômetros. Comparado à destruição inicial causada pelo Messias em toda a cidade, isso foi exponencialmente maior e muito mais assustador. Só de imaginar isso lhe deu arrepios na espinha. O Messias morrerá algum dia? Tendo sido provada errada mais uma vez, Irina sentiu suas bochechas queimarem de vergonha. Os espectadores, sem dúvida, zombariam dela impiedosamente novamente. Mas como ela lamentou, o público global não teve tempo de prestar atenção nela. Seu foco estava inteiramente no Messias, e seus comentários e debates lotavam as ondas do rádio. O Messias escondeu sua verdadeira força o tempo todo? Não tem como o poder dele ter crescido tanto em tão pouco tempo. Eu não acredito. Que tipo de força é essa? Destruir cidades deve ser brincadeira de criança para ele. Recordando as cenas anteriores, eles questionaram os próprios olhos. De que outra forma poderiam explicar o absurdo do que tinham acabado de testemunhar? De uma distância de algumas dezenas de quilômetros, o brilho se expandiu repentinamente para uma escala inimaginável. Eles nunca tinham visto nada mais ultrajante em suas vidas. Mansão X. Já resignados com a aparente morte de Sid, Logan e os outros trocaram olhares perplexos. Professor, o senhor não disse que Sid ia morrer? Perguntou Logan, hesitante. O professor Charles Xavier deu um sorriso tímido, maravilhado interiormente com o que tinha visto. Este é o verdadeiro poder de uma habilidade ômega, uma força inimaginável e a maior ameaça à humanidade. Só espero que aquele garoto não perca o controle de novo. Enquanto se maravilhava com o poder de Sid, Charles não conseguia deixar de sentir uma inquietação crescente. Torre Stark. Esse poder dele, Thor murmurou. Ele pensou que o Messias não seria páreo para seu irmão, o herói do manto branco. No entanto, não esperava uma força tão aterrorizante. Um poder dessa magnitude poderia destruir uma frota ou um exército inteiro com facilidade. Thor ficou profundamente abalado. Ao lado dele, Tony Stark murmurou. Aquele garoto escondeu seu poder ou ele realmente está crescendo tão rápido? Isso não pode ser possível, certo? Enquanto eles se recuperavam do choque, o Doutor Estranho permanecia em silêncio, atordoado em outro lugar. Engolindo em seco, o Doutor Estranho murmurou.
A magia pode atingir tal nível? Quando o Messias liberou sua luz radiante pela primeira vez, Doutor Estranho já estava abalado por seu poder aterrorizante. Mas agora, essa nem era sua força total? Qual era o alcance atual da sua luz? Ele até aniquilou aquela criatura monstruosa. Quão forte era realmente o Messias? Ao lado dele, Mordo olhou para ele e murmurou: isso não é magia, é divindade. Divindade? O poder do Messias atingiu o nível de uma divindade dimensional? Doutor Estranho ficou momentaneamente atordoado. Seus pensamentos se voltaram para Caecilius e as palavras que ele havia dito antes. Se eu acreditasse naquele Deus dimensional, eu poderia exercer tal poder? Doutor Estranho não conseguiu evitar pensar nisso. Escudo. Lixo e olhou para o céu, sua expressão congelada em descrença. Como os mutantes Ômega podem ser tão fortes? Ele estava perdido. O herói de túnica branca era assim, e agora o Messias também. Por quê? Porque os mutantes Ômega eram tão absurdamente poderosos. Incapaz de aceitar, Li Shui sentiu uma mistura de inveja, choque e medo. Capítulo 332. Li Shui da SHIELD tinha uma expressão distorcida, enquanto em outro lugar, Ultron estava completamente congelado. O Messias não teve que lutar inicialmente contra apenas algumas dezenas de robôs sentinelas? O que foi isso agora? O Titã Negro e a monstruosidade com tentáculos, ambos capazes de aniquilar facilmente os sentinelas e evocar desespero, foram derrotados por ele? Uma criatura do tamanho de uma cidade desapareceu, assim de repente? Ultron olhou fixamente para Messias, ainda flutuando no ar. Todos os mutantes Ômega eram tão poderosos? Ele já pensou que o herói de túnica branca era uma anomalia, um estranho entre os mutantes Ômega. O Messias, embora também fosse um mutante Ômega, parecia muito mais fraco em comparação. Mas ambos eram absurdamente fortes? Seria esse o verdadeiro poder do Messias? E eu pensei em matá-lo. Eu estava louco? Ultron ficou em silêncio. Em meio ao terror, mesmo como uma forma de vida sintética, Ultron não conseguia suprimir a inveja crescente em seus circuitos. E se esse poder fosse dele? O pensamento desencadeou uma onda de ganância. O plano da divindade era viável. Se ele pudesse obter o corpo do Messias, assim como o do herói do manto branco, ele verdadeiramente ascenderia à divindade. Ninguém, nem mesmo esses seres incompreensíveis, poderia enfrentá-lo. Preciso dos seus poderes Ômega, murmurou Ultron com sua ambição reacendida. Base de comando militar. Os rostos dos generais escureceram. O Messias era invencível? E essa vasta gama de poder? Os generais oficiais, o comandante da base Alessandro e o Dr. Bolívar estavam cheios de descrença e preocupação. Como eles poderiam lidar com o Messias agora? Um ataque nuclear? Dimensão escura. A expressão de Dormammu estava congelada em choque, seu rosto contorcido em descrença. Um mero humano da Terra derrotou aquela coisa. Ele murmurou. A criatura com tentáculos que até o deixou cauteloso havia sumido. Dormammu entendeu as implicações. Este homem vestido de preto provavelmente também poderia derrotá-lo, pelo menos fora da dimensão negra. Dentro da dimensão negra, Dormammu permanecia confiante em sua invencibilidade. Mas lá fora, sua expressão escureceu ao pensar nisso. O plano de devorar a Terra teria que esperar. Com esses dois indivíduos problemáticos por perto, sua invasão certamente seria frustrada. Olhando para o ancião, ainda bloqueando o portão dimensional, o desconforto de Dormammu aumentou. Ancião, quem é esse homem? Quando a Terra ganhou um ser tão poderoso? O ancião deu um leve sorriso. Dormammu, há muita coisa que você não sabe. Além dele, a Terra tem outro indivíduo igualmente poderoso. Sugiro que você desista de seus planos de invadir a Terra. O quê? O choque de Dormammu se transformou em descrença. Ancião, você está brincando. Não é possível que existam tantos seres deste nível. Você é louco. Embora zombasse do ancião, Dormammu não conseguia afastar uma dúvida persistente. Resolveu questionar seus seguidores fanáticos mais tarde para obter informações sobre a Terra. Olhando relutantemente para o ancião e a figura misteriosa, Dormammu rosnou. Ancião, vou deixar isso passar por enquanto. Mas da próxima vez, nem você nem a Terra escaparão das minhas mãos. Com essas palavras de despedida, sabendo que seu plano havia falhado devido ao ancião e ao Messias, Dormammu começou a recuar sem esperar por uma resposta. Hong Kong, a cena. Percebendo a mudança, Sid deixou de lado sua investigação do líquido em seu anel espacial e voltou sua atenção para a cidade. A energia preta e roxa no centro da cidade começou a diminuir. Num piscar de olhos, a área sobreposta da dimensão escura e da realidade desapareceu completamente. Hong Kong retornou a um silêncio assustador. Se não fosse pelo estado de ruínas dos arranha-céus, muitos poderiam pensar que nada havia acontecido. Sid olhou para o ancião à distância, sem se surpreender com a retirada de Dormammu. Nos quadrinhos, o ancião podia lutar contra Dormammu até um impasse sem usar a joia do tempo, confiando apenas em poder bruto para levá-lo de volta à dimensão negra. Foi somente após a morte do ancião que Dormammu ousou invadir a Terra corajosamente. Sid refletiu. Embora ele não tivesse certeza de quanta força a anciã possuía nessa realidade, sua habilidade de afastar Dormammu sem ser notada dizia muito sobre seu poder. Até mesmo o Doutor Estranho, com apenas alguns anos de treinamento, teve um desempenho impressionante contra Thanos. A anciã, com séculos de experiência, não poderia ser tão fraca quanto às vezes parecia. E no filme, a surpresa de Dormammu ao ver o olho de Agamotto sugere que ele nunca havia encontrado seu poder antes.
Claramente a anciã inspirava respeito não por meio de relíquias, mas por sua força bruta, diferentemente do Doutor Estranho, que dependia do laço da Joia do Tempo para frustrar Dormammu, principalmente porque Dormammu, em certo sentido, transcendeu o tempo, lembrando-se de cada iteração do loop. O olho de Agamotto. Os pensamentos de Sid se voltaram para a Joia do Tempo dentro da relíquia. Como ele poderia obtê-lo? Talvez seja a hora de visitar Asgard e adquirir a Manopla do Infinito, ele refletiu. Antes, seu corpo e poderes divinos não haviam atingido os níveis necessários. Agora, ele se sentia pronto. Ele deveria pedir ajuda a Thor ou ir sozinho. Enquanto ele ponderava, o olhar do ancião caiu sobre ele. Depois de um breve momento de reflexão, Sid decidiu não continuar a conversa. No instante seguinte, a joia do espaço brilhou em azul, ondulações de energia espacial o cercaram e ele desapareceu do céu. Observando sua partida, o ancião suspirou suavemente. Um portal amarelo para Camartage apareceu diante dela. Ao atravessá-lo, o portal desapareceu atrás dela. O mundo observa. À medida que um após o outro desaparecia da cena, os espectadores sobreviventes em Hong Kong, assim como os espectadores ao redor do mundo, ficaram paralisados. Incrédulos. Acabou? A provação realmente havia terminado? Capítulo 333. Não demorou muito para que as discussões explodissem em todo o mundo. Além de debater a identidade da figura careca de vestes amarelas, o assunto na boca do povo era a força do Messias. Logo, alguém calculou a extensão do poder do Messias. Entre outras coisas, o simples fato de seu poder ter um alcance de 200 quilômetros deixou todos abalados e aterrorizados. Um homem de meia-idade murmurou com medo. Todos os mutantes ômega são tão monstruosos? Com tanto poder, quem pode detê-lo, muito menos eliminá-lo? O Messias é invencível agora, além do herói de manto branco? Ao ouvir seus murmúrios, aqueles ao redor dele demonstravam expressões igualmente ansiosas e temerosas. Enquanto pessoas ao redor do mundo debatiam, Dormammu, ainda na dimensão negra, começou a contatar seus seguidores para investigar os seres mais fortes da Terra. Ele queria confirmar se o ancião o estava enganando. Enquanto isso, Sid chegou em um beco isolado. Ele não estava preocupado com os debates ou com os planos de Dormammu. Toda a sua atenção estava voltada para o líquido negro armazenado em seu anel espacial. Enquanto se aquecia na luz do sol para repor sua energia interna, Sid invocou o líquido preto do anel. A estranha substância flutuava no ar, desafiando a gravidade, seu brilho negro e brilhante parecia vivo. No momento em que ele olhou para aquilo, um desejo profundo surgiu dentro dele, o desejo de consumi-lo. Esse desejo fez Sid parar para pensar. Devo absorver isso? Poderia trazer benefícios incríveis ou poderia introduzir perigos desconhecidos. Sua expressão mudou enquanto ele ponderava os riscos e recompensas. Então, as palavras finais do ancião e a imagem do celestial Arishem vieram à mente. Um momento depois, ele tomou sua decisão. Sid estendeu a mão direita em direção ao líquido preto. Sentindo uma ameaça, Venom de repente acordou e saiu de sua mão. Espere, Sid. Venom tentou falar, querendo detê-lo. Mas antes que ele pudesse terminar, a mão de Sid já havia tocado o líquido preto. Num instante, a substância reagiu como um predador procurando uma presa, estendendo gavinhas em direção à sua mão numa tentativa de consumi-la. Venom, testemunhando isso, congelou de terror. Sua forma negra e amorfa tremeu enquanto ele saltava para o chão, encarando Sid ansiosamente. Naquele momento, Sid pôde sentir o desejo inato do líquido negro de devorá-lo. Infelizmente, seu corpo divino era poderoso demais. Não era uma presa que ele pudesse consumir facilmente. O líquido se contorceu em sua mão, mas não adiantou nada. Mesmo assim, Sid não subestimou o perigo. Ele sentia sua natureza corrosiva, muito mais potente que o ácido sulfúrico. Se fosse um humano comum, nenhum traço dele teria permanecido. Após uma breve hesitação, Sid desejou que seu núcleo divino o absorvesse. Seu núcleo divino emitiu uma luz brilhante, e o líquido negro foi rapidamente sugado para dentro de seu corpo, consumido inteiramente por seu núcleo divino. Abaixando a mão, Sid se concentrou nas mudanças internas. O núcleo antes radiante e iluminado pelo sol escureceu para um amarelo escuro. Se antes era o sol brilhante da manhã, agora parecia o crepúsculo de um dia que estava morrendo. Parecia que seu núcleo divino havia assimilado o estranho poder do líquido negro. Sid podia sentir seu poder divino ficar mais forte, embora não tivesse certeza de quanto, seria necessário testá-lo. Além do aumento de poder, havia algo inquietante. De repente, ele notou algo incomum e voltou sua atenção para fora. Venom, agora uma poça trêmula de líquido no chão, arregalou os olhos de medo. Ele começou a ouvir murmúrios estranhos, como um coro de sussurros em sua mente. Venom não estava sozinho. Indivíduos sensíveis por toda a cidade também ouviram uma melodia assombrosa, quase como um hino de louvor. A canção assustadora ressoou. Quando a luz das estrelas brilha, com as bocas entreabertas, quem canta para as estrelas darem vida? De quem é a sombra que vagueia na escuridão? Quando a escuridão cobre o mundo, quem recebe o louvor especial de Deus? Quando o silêncio envolve o velho mundo, quem recebe a esperança eterna? Toda a vida se repete, mas a escuridão nunca desaparece. Toda a existência desaparece, mas o Deus permanece para sempre. A música desapareceu num silêncio assustador, deixando Venom e os outros atordoados. Antes que pudessem processar, os murmúrios mudaram, ficando mais sinistros. Sid franziu a testa, voltando seu olhar para Venom.
Ele podia ver que a forma de Vênus estava começando a se distorcer, como se estivesse à beira de uma mutação grotesca. Os sussurros ficaram mais altos, cheios de tentação. Ó seres ignorantes e caídos, venham. Ofereça sua alma e carne ao Deus. Torne-se um conosco e vislumbre a verdade eterna. Venha, venha. As vozes sinistras pareciam atrair as pessoas, tentando-as adorar um grande Deus e cair no abismo. Do outro lado da cidade, aqueles que estavam discutindo sobre o Messias momentos antes ficaram paralisados. Acho que ouvi alguma coisa. Um homem corpulento chamado Caleb, na casa dos 30, murmurou confuso. Eu também, respondeu outro homem, igualmente perplexo. Os sussurros assustadores ecoavam em suas mentes. Enquanto ouviam, suas expressões ficaram vazias. Hehehe. Ó seres ignorantes, o Deus desceu. Juntem-se a nós na adoração ao grande Deus. Venha, venha. As vozes sedutoras encheram seus ouvidos, incitando-os a se ajoelharem diante do Deus e se renderem. Acho que vejo Deus. Sim, o Deus chegou. Ha ha ha. O riso deles tornou-se frenético, ecoando por toda a cidade. Quanto mais perto estavam do beco, mais forte era a influência. No beco, Sid podia ver com os próprios olhos que a mente de Vênus estava se desfazendo. Se não fosse pela forte conexão entre eles, Vênus já teria enlouquecido e seu corpo teria sofrido uma mutação irreconhecível. Levantando a mão, Sid lançou uma luz amarela fraca. A luz, antes quente e reconfortante, agora carregava uma inquietante sensação de decadência e finalidade. Percebendo que Vênus estava chegando ao seu limite, Sid se concentrou em controlar o estranho poder. Gradualmente a estranha luz amarela brilhou, perdendo sua aura sinistra. Capítulo 334. Quando o brilho ao redor de Sid voltou ao normal, seu núcleo divino mais uma vez irradiou intensamente. No centro, porém, uma sombra negra permanecia silenciosa e adormecida, aguardando a chance de despertar novamente. Sid podia sentir que essa sombra era a fonte das mudanças estranhas e perturbadoras em seu poder. Depois de um momento de hesitação, ele decidiu deixar para lá. Por enquanto não representava uma ameaça, e ele poderia reanimá-lo se necessário. Naquele momento, Vênus se mexeu, finalmente recuperando os sentidos. O que aconteceu comigo? Gaguejou Vênus, com a voz carregada de medo. Sid, você... Olhando para Sid, o olhar de Vênus ficou cheio de terror. Que habilidade aterrorizante Sid havia dominado agora? Se não fosse por ser um simbionte com alta resiliência mental, Vênus poderia ter perdido completamente a razão. Sid olhou brevemente para Vênus, certificando-se de que ele estava ileso antes de desviar sua atenção para outro lugar. Poucos momentos antes, Sid sentiu que outros, além de Vênus, também foram afetados. Aparentemente do nada, tênues fios de fé se conectaram ao seu núcleo divino. Através desses fios, Sid conseguia ouvir orações fracas e frenéticas. Essas pessoas devem ter enlouquecido por causa da minha influência. Sid murmurou, franzindo levemente a testa. Embora esses indivíduos tivessem se tornado seus seguidores, algo parecia estranho. Para começar, seus fios de fé eram incrivelmente tênues, quase inexistentes. Até mesmo o poder da fé que eles forneciam era insignificante. A força da fé depende de ter uma mente totalmente intacta? Sid perguntou em voz alta. Seguindo os fios da fé, Sid observou esses indivíduos de perto. Ele rapidamente percebeu que eles carregavam traços de sua aura e que suas mentes estavam cheias de conhecimento distorcido. Parte desse conhecimento pertencia à física, enquanto outros envolviam magia, todos conectados à luz. Sid percebeu que a magia que eles usavam era rudimentar, primitiva e totalmente desprovida de refinamento humano. Parecia práticas xamânicas antigas rudimentares, cruas, mas profundamente alinhadas com a essência da magia. Com os materiais certos, gestos e encantamentos sem sentido, eles podiam realizar magia baseada em luz. Claro, era questionável se isso era realmente luz. Sid sentia que o conhecimento era distorcido, transmitindo um ar de loucura e corrupção. Se pudesse ser chamado de mágica, provavelmente seria uma forma distorcida e proibida. Após uma rápida olhada, Sid descartou esses feitiços como insignificantes. Elas eram fracas e derivadas, nascidas de seu poder, não oferecendo nenhum valor a ele. Para magos comuns, elas poderiam parecer milagrosas, mas para Sid, elas não tinham importância. Muito provavelmente essas pessoas enlouqueceram porque não conseguiram suportar esse conhecimento distorcido, refletiu Sid. Ou talvez também seja devido à influência do meu poder. Seu olhar voltou-se para Vênus, que ainda parecia abalado. Você adquiriu algum conhecimento novo em sua mente? Perguntou Sid. Vênus hesitou, então sondou a memória. Seus olhos se arregalaram de espanto. Sim, há muito conhecimento estranho na minha cabeça. O que é tudo isso? A expressão de Sid tornou-se contemplativa. O que você sentiu quando olhou para mim mais cedo? Vênus congelou, relembrando o momento. Sua voz tremeu ao responder. Além das vozes estranhas, olhar para você me fez sentir como se estivesse vendo a fonte de toda a verdade e conhecimento. Quanto mais eu olhava, mais conhecimento inundava minha mente, como se eu estivesse vislumbrando as verdades supremas do universo. Foi hipnotizante, inebriante. Enquanto o olhar de Vênus se tornava cada vez mais frenético, Sid retrucou. Pare de pensar nisso. Você vai enlouquecer. Vênus se sacudiu, recuando da beira da loucura. Seu rosto estava pálido de medo persistente. Sid franziu a testa profundamente. Até mesmo uma entidade poderosa como Vênus teve dificuldade em lidar com o conhecimento. Humanos comuns não tinham chance. Ele debateu se deveria usar a joia da mente para apagar o conhecimento distorcido de suas mentes.
Depois de uma longa pausa, ele balançou a cabeça, decidindo deixar as coisas como estavam. Embora essas pessoas fossem loucas e sua fé fosse fraca, talvez sua condição pudesse atrair outros a acreditarem nele. Como se respondesse à sua influência subconsciente, Sid notou seguidores frenéticos espalhando avidamente seu conhecimento. Por exemplo, Caleb, um homem corpulento de meia-idade, estava falando fervorosamente com uma mulher. Senhora, posso ter um momento do seu tempo? Perguntou Caleb, com um tom de voz carregado de mania. Quero falar-lhe sobre nosso Pai e Salvador, o Criador infinito, o Mestre de toda a luz, o Criador eterno. A mulher, inicialmente impaciente, animou-se com as palavras dele. Você quer dizer Deus? Ela perguntou, curiosa. Caleb fez uma pausa e então deu um sorriso estranho. Sim, senhora. Gostaria de ouvir mais? Posso até compartilhar histórias não contadas dos 7 dias da criação. Sério? O interesse da mulher aumentou, e ela seguiu Caleb, ansiosa para aprender essas histórias ocultas. No beco, observando a cena se desenrolar, os lábios de Sid se contraíram. Esse tal Caleb. Por meio da observação, Sid pôde ver que o conhecimento na mente de Caleb era contagiante. Qualquer um que ouvisse ou aprendesse, mesmo que um pouco, seria sutilmente influenciado. Embora menos afetados que Caleb, eles gradualmente se tornariam imersos no conhecimento. A mulher que seguiu Caleb provavelmente nunca iria embora, enredada pelas verdades distorcidas. Esse conhecimento distorcido me lembra do livro dos pecados, pensou Sid. Qualquer um que leia o livro dos pecados é inevitavelmente afetado. Balançando a cabeça, Sid deixou o pensamento de lado e se concentrou em si mesmo. Ele adquiriu uma compreensão mais profunda de suas habilidades, principalmente sobre o motivo pelo qual aqueles influenciados por ele enlouqueceram. Em seu estado semelhante ao do antigo, Sid percebeu que havia liberado uma avassaladora enxurrada de informações e conhecimento. Aqueles que não conseguiam suportar o fluxo inevitavelmente perdiam a cabeça. Embora não entendesse completamente os outros antigos, Sid tinha certeza de que essa era a principal causa da loucura daqueles que ele tocava. Capítulo 335. Naquele momento, Sid considerou uma nova possibilidade. Será que quanto mais forte eu me torno, mais informação e conhecimento eu libero inconscientemente? Ele ponderou mais, imaginando que à medida que seu poder aumentasse, os mistérios e a complexidade inerentes a ele também se aprofundariam e se expandiriam. Se apenas por existir ele conseguia levar as pessoas à loucura, quão pior seria quando sua força atingisse um nível maior. Talvez chegasse um momento em que sua mera presença em um lugar fosse suficiente para mergulhar todos na insanidade e na mutação. Ele pensou na cena da descida do antigo, sua expressão escurecendo. Que habilidade aterrorizante! Isso significa que eu essencialmente me tornei um antigo? Enquanto Sid refletia sobre isso, as discussões sobre ele continuavam pelo mundo. Seu poder avassalador deixou inúmeras pessoas em pânico e medo. No entanto, alguns buscaram consolo em explicações mais reconfortantes. Um jovem chamado Marco compartilhou seus pensamentos online. Calma, pessoal. O poder do Messias é realmente assustador, mas não acho que ele seja invencível. Seu comentário foi recebido com ridículo imediato. Aquela luz se estendeu por sabe-se lá quantos quilômetros, e você está dizendo que ela não é invencível? O que seria considerado invencível para você? Você claramente perdeu o juízo. Exatamente. Com um aceno de mão, o Messias poderia destruir tudo num raio de 200 quilômetros. Como isso não é assustador? Não consigo nem dormir à noite pensando nisso. E se um dia nós simplesmente desaparecermos enquanto sonhamos? Respostas raivosas e assustadas surgiram, com pessoas expressando sua ansiedade. Marco, o imperturbável, continuou calmamente. Pense nisso. Essa última explosão não se pareceu muito com aquela vez em que o Messias perdeu o controle e destruiu uma cidade? Suspeito que as habilidades do Messias só atingem esse nível quando ele perde o controle. Em circunstâncias normais, seu alcance efetivo pode ser de apenas 15 quilômetros. O comentário surpreendeu muitos leitores. Refletindo sobre isso, eles perceberam que havia de fato uma semelhança entre a recente demonstração do Messias e sua destruição descontrolada anterior. Essa teoria poderia ser verdadeira? A possibilidade deu a muitos uma sensação de alívio. Se o alcance efetivo do Messias fosse realmente de apenas 15 quilômetros, ele seria muito menos assustador do que 200 quilômetros. Talvez ele não fosse tão invencível assim. Marco acrescentou confiantemente, saberemos a verdade na próxima vez que o Messias fizer alguma coisa. Tenho certeza de que estou certo. Muitos que leram sua postagem começaram a sorrir. Sim, na próxima vez que o Messias agisse, eles finalmente viriam seus verdadeiros limites. Certamente ninguém poderia perder o controle toda vez que lutasse, e sua força real acabaria sendo revelada. Em todo o mundo, inúmeras pessoas sentiram um peso sendo tirado dos ombros. Enquanto isso, em uma base militar secreta, os oficiais, comandante Alessandro e Dr. Bolívar também notaram as discussões online. O desconforto inicial desapareceu. Então, o Messias ainda é administrável. Alessandro riu. Então sua expressão endureceu com determinação. O Messias já havia vivido o suficiente. Talvez fosse hora de tomar a decisão final, custasse o que custasse, ele precisava ser eliminado. Torre Stark. Thor navegava desajeitadamente em um laptop, lendo as mesmas postagens. Ao fazer isso, um sorriso se espalhou por seu rosto. Como eu pensava, meu irmão, o herói do manto branco, é o mais forte. Messias? Ele é simplesmente mediano.
Perto dali, Natasha Romanoff e os outros que discutiam como lidar com Ultron ouviram os comentários de Thor. Tony Stark e os outros trocaram olhares exasperados. A obsessão de Thor pelo irmão é ridícula, murmurou Clint. Dimensão escura. Dormammu, enquanto isso, contatou seus seguidores sobreviventes para coletar informações sobre os seres mais fortes da Terra. Uma seguidora fanática chamada Carrie falou reverentemente: Lord Dormammu, a Terra tem muitas figuras poderosas. Entre as mais famosas estão Magneto, o professor Charles Xavier dos X-Men, a SHIELD e... Dormammu ficou impaciente. Chega de falar dessas criaturas insignificantes. Conte-me sobre as mais poderosas. Assim, a imagem da figura vestida de preto surgiu em sua mente. Então ele percebeu que nem sabia o nome do homem. Aquele humano de preto, ele disse. Humano de preto? Carrie fez uma pausa e então assentiu quando percebeu. Lord Dormammu, você está se referindo ao Messias? Ele é um mutante nível ômega. Ela passou a descrever o Messias em detalhes. Enquanto falava, seu tom tornou-se sombrio. Além dele, Lord Dormammu, há outro mutante de nível ômega, o herói de túnica branca. O que? A mente de Dormammu girava. Afinal, o ancião não estava mentindo. Quando a Terra ganhou 2 seres com tanto poder, Dormammu não conseguia acreditar. Ele observou a Terra por milhares de anos e chegou a entrar em conflito com o primeiro feiticeiro supremo, Agamotto. Embora ele tenha invadido a Terra diversas vezes, cada tentativa foi frustrada por sucessivos feiticeiros supremos. No entanto, em todos esses milênios, nada como o Messias ou o herói do manto branco jamais apareceu. Como 2 seres desse calibre podem existir simultaneamente? A curiosidade de Dormammu foi aguçada. Que poderes esse herói de túnica branca possui para rivalizar com o Messias? Ele perguntou. Até Dormammu achou difícil imaginar como alguém poderia se igualar ao homem capaz de liberar uma luz tão aterrorizante. Ele concentrou sua atenção em Carrie, notando sua expressão mudar. Sua reverência pelo Messias se transformou em admiração e medo ainda mais profundos enquanto ela se preparava para descrever o herói do manto branco. O que está acontecendo? O interesse de Dormammu aumentou. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 336. Nesse momento, Kelly, cujo rosto demonstrava uma mistura de medo e reverência, relatou respeitosamente: Senhor Dormammu, aquele homem de branco possui uma espécie de energia vermelha capaz de manipular e destruir objetos. É isso? Dormammu ficou um pouco surpreso com as palavras dela. Até que ponto essa energia vermelha deve chegar para rivalizar com o nível do Messias? Enquanto ele ponderava essa estranha noção, até mesmo cogitando a ideia por um momento, Kelly, o fervoroso seguidor à sua frente, revelou algo que o deixou atordoado. Lord Dormammu, embora o poder destrutivo da energia vermelha do homem seja realmente forte, ele não se compara à luz liberada pelo Messias. A razão pela qual ele rivaliza, ou até supera o Messias em reputação reside em outra habilidade absolutamente ultrajante. O olhar temeroso de Kelly tremeu enquanto ela continuava. Este homem de branco tem o poder de distorcer a realidade, de reescrevê-la completamente. À vista de todos, ele certa vez transformou um grupo de robôs sentinelas, aqueles robôs pretos que você destruiu há pouco tempo, em borboletas. Enquanto Kelly relatava, uma após a outra, os feitos de distorção da realidade do Cavaleiro Branco, Dormammu, o demônio dimensional, ficou completamente atônito. Distorcendo a realidade? Que tipo de habilidade absurda é essa? Mesmo sendo governante da dimensão negra, Dormammu considerava tal poder pura fantasia, além até mesmo de suas capacidades. Seu primeiro instinto foi de descrença. No entanto, Dormammu sentia que aquele devoto seguidor não estava mentindo. Isso significava, provavelmente era verdade. Quão aterrorizante era esse poder? E pensar que pertencia a um mero humano? Tal noção era incompreensível, chocante até a medula. Mesmo sendo um demônio dimensional, Dormammu não conseguia suprimir o ciúme e a ganância que cresciam dentro dele. Se ele possuísse a habilidade de distorcer a realidade, combinada com o poder da dimensão negra, quem poderia desafiá-lo? Até a Terra e o ancião seriam meros aperitivos. O pensamento encheu Dormammu de desejo invejoso. Ao mesmo tempo, ele não conseguia entender como um poder tão aterrorizante poderia emergir da Terra. Enquanto ele lutava contra a confusão e a descrença, Kelly respondeu à sua pergunta. Por causa desse poder assustador, ela explicou respeitosamente, antes que o Messias agisse hoje, a humanidade unanimemente considerava o Cavaleiro Branco como o mais forte. Mesmo agora, com a aparição do Messias, na melhor das hipóteses, ele é considerado igual ao Cavaleiro Branco. Não acreditamos que o tenha superado. Além de sua habilidade de distorcer a realidade, disse que o Cavaleiro Branco também é o deus da luz de Asgard. Há rumores de que ele certa vez liberou uma radiância que envolveu toda a Terra. Ao ouvir isso, Dormammu, que estava começando a se acalmar, sentiu sua forma escura como breu ondular de choque. Um brilho que cobria a Terra? Espere, o estranho fenômeno de luz que apareceu na Terra e em Asgard foi causado por esse Cavaleiro Branco? Mesmo da dimensão negra, Dormammu tinha memórias vívidas daquele evento. Que nível de poder é esse? Dormammu ficou profundamente abalado. Parecia que este Cavaleiro Branco era muito mais assustador que o Messias. Ao mesmo tempo, ele compreendeu. Então, ele é o deus da luz de Asgard. Não é de se admirar. Já era difícil acreditar que alguém na Terra pudesse possuir tal poder, mas se ele fosse um deus de Asgard, isso se tornaria um pouco mais plausível. Até Dormammu sentiu certa apreensão em relação a Odin.
Por sorte, Odi estava à beira da morte. Dormammu se regozijou com o pensamento. Essa era sua vantagem como demônio dimensional, a imortalidade. Ele poderia simplesmente sobreviver ao ancião, ao Cavaleiro Branco, ao Messias e até mesmo a Odin. Com esse pensamento reconfortante, Dormammu relaxou um pouco. Ainda assim, ele não pôde deixar de se perguntar, quando Asgard ganhou uma divindade tão poderosa? Mesmo para um deus, essa capacidade de distorcer a realidade era absurdamente insensata. Nem mesmo Odin poderia possuir tal poder. A confusão e o choque de Dormammu deram lugar à inquietação. Parecia que futuras invasões da Terra exigiriam um planejamento muito mais meticuloso. Cavaleiro Branco, Messias Ancião. A voz profunda de Dormammu ecoou enquanto sua figura sombria desaparecia na escuridão. Em um beco isolado, sob a luz radiante do sol, Cid se aquecia em seu calor. Depois de lidar com os restos do líquido negro do deus antigo, seu foco mudou para sua habilidade Luz do Sol. 200 quilômetros. Esse é o limite para o nível 4 do Sol. Cid murmurou para si mesmo. Ao absorver a energia da joia do espaço, ele sentiu essa limitação. Embora absorver mais energia espacial pudesse aumentar o poder de luz do Sol, seu alcance estava preso em um gargalo, aparentemente limitado, como se estivesse atingindo seu pico. Ao mesmo tempo, Cid sentiu uma potencial transformação dentro de Luz do Sol, algo extraordinário, mas incompleto. Claramente, Luz do Sol não poderia evoluir mais porque ainda estava no nível 4. Quando avançar para o nível 5, esse limite de 200 km deverá ser quebrado, e pode até mesmo eliminar os limites completamente. E então, há aquela transformação. A expectativa brilhava nos olhos de Cid. Só o aumento de alcance ao avançar o raio de Sol para o nível 5 seria sem precedentes. Combinado com a energia da joia espacial, seu alcance se estenderia a níveis inimagináveis. Sem mencionar a transformação, o estado evoluído de Luz do Sol pode trazer um poder imprevisto. Perdido em pensamentos, Cid se viu pensando no juiz celestial Arishem que ele tinha visto na visão da morte. Talvez quando chegasse a hora, ele daria a Arishem uma derrota justa. E então havia a chamada verdadeira forma, que o deus velho moribundo havia mencionado. Ao pensar nisso, Cid sentiu uma pontada de medo pela próxima visão de morte da Pedra Negra. A próxima crise viria da verdadeira forma do deus antigo, Arishem, ou de algo completamente diferente. Depois de refletir um pouco, Cid não resistiu à vontade de continuar treinando Luz do Sol, na esperança de levá-la rapidamente ao nível 5. Como alternativa, ele considerou usar a Pedra Negra novamente para vislumbrar a crise futura. No final, ele decidiu cuidar de outra coisa primeiro. Ultron, é hora de lidar com esse incômodo. O olhar de Cid ficou frio. Anteriormente, a presença do ancião em Hong Kong complicava as coisas. Agora, ele estava livre para agir e eliminar essa entidade problemática. O potencial de Ultron era inegável. Embora estivesse bem atrás de Cid, era melhor cortá-lo pela raiz antes que se tornasse uma ameaça real. Com esse pensamento, Cid recuperou sua bolsa contendo as joias do infinito e vestiu o traje do Cavaleiro Branco mais uma vez. No momento seguinte, a magia vermelha do caos brilhou em sua mão enquanto a joia da mente azul emergia de seu engaste. Segurando a pedra oval na mão direita, Cid aplicou pressão. Rachadura, rachadura. Com um som agudo, a gema se estilhaçou, espalhando fragmentos. Em meio aos destroços, uma gema amarela brilhante irradiava uma luz ofuscante. Capítulo 337. Cid guardou cuidadosamente os cacos, levantando a joia da mente com os dedos. Ele não pôde deixar de se maravilhar com a beleza de tirar o fôlego da gema. Cada joia do infinito era uma obra-prima transcendente. Através da joia da mente, Cid podia sentir a imensa energia contida nela. No momento seguinte, ele agarrou firmemente a joia da mente em sua mão. Se eu conseguirei lidar com Ultron ou não, vai depender desta pedra. Cid pensou hesitante. Então, ele pegou a joia do espaço. Enquanto imagens de Sokovia surgiam em sua mente, ele visualizou o lugar onde Ultron havia lutado contra os Vingadores na linha do tempo original. Se tudo corresse como esperado, Ultron ainda deveria estar lá. Num instante, sua figura desapareceu. Após um clarão, ele apareceu no ar, em um céu desconhecido. Enquanto ele viajava, seu corpo ficou brevemente transparente, ativando a invisibilidade. Ele não queria que Ultron o visse através das câmeras e escapasse. O olhar de Cid percorreu a pequena cidade de Sokovia abaixo. Flutuando acima, ele começou sua busca. A cidade não era grande, não demoraria muito para localizar seu alvo. Enquanto isso, nos arredores da cidade, 5 robôs sentinelas cercavam lentamente uma pequena casa. Que surpresa encontrar um mutante tão extraordinário aqui, comentou o robô sentinela líder com a voz cheia de interesse. Na porta da casa sitiada estavam 3 indivíduos. Sentinelas. O que você quer? Stan, um homem robusto de meia-idade, de constituição robusta e barba por fazer, olhou para os 5 robôs sentinelas com choque e medo. O mutante, capaz de liberar ondas vibracionais para destruir objetos e provocar terremotos localizados, claramente chamou a atenção dos robôs. O robô sentinela modificado, com seu rosto quase expressivo, exibia um sorriso satisfeito. Decifrar o gene X de Stan permitiria que eles absorvessem a habilidade dele em seu sistema. Com um tom semelhante ao de um gato brincando com sua presa, Ultron, falando através do líder sentinela, disse: "Estamos aqui para acolher você, é claro." "Stan, é isso?"
Se você vier comigo, prometo não machucar você nem essas duas crianças que estão com você. O olhar de Ultron se voltou para os dois jovens adultos parados atrás de Stan. Um era alto e tinha cabelos grisalhos. O outro tinha cabelos ruivos chamativos e usava uma jaqueta de couro vermelho. Wanda, peguem Pietro e corram. Stan sussurrou urgentemente para eles. Grande irmão Stan, você. Wanda e Pietro olharam para ele em choque, suas expressões ficando tristes. Ambos perceberam o que estava prestes a acontecer. Tendo conhecido Stan por acaso, os irmãos inicialmente tentaram fazer amizade com o poderoso mutante para obter sua ajuda contra Tony Stark. Com o tempo, porém, o relacionamento deles se aprofundou além da mera conveniência, e eles realmente se importaram com ele. Eles não queriam vê-lo machucado. Corra! Stan repetiu com a voz tensa. Depois de trocarem um olhar, Wanda e Pietro morderam os lábios, percebendo que seriam apenas um fardo se ficassem. Assim que Pietro começou a puxar Wanda, Ultron interrompeu. Se você vestir isso, eu solto, ele disse, segurando uma coleira preta. Os três olharam fixamente para o dispositivo. Como mutante, Stan imediatamente reconheceu o que era, uma coleira supressora de energia. Sua expressão escureceu instantaneamente. Stan rapidamente se decidiu. Ele não podia confiar que o robô cumpriria sua palavra, nem podia arriscar a própria vida. Não havia como se render a um monte de sucata. No momento seguinte, Stan abriu bem as mãos, liberando uma poderosa onda vibracional que rasgou o ar em direção aos sentinelas. Zumbido. Bang, bang, bang. Num instante, os robôs sentinelas foram lançados ao ar. Corra! Stan gritou enquanto lançava seu ataque. Desta vez, Wanda e Pietro não hesitaram. Viraram-se e correram o mais rápido que puderam. Mas antes que pudessem ir longe, um grito de dor os paralisou. Instintivamente, eles se viraram para olhar. Eles viram um robô sentinela prateado parado atrás de Stan, com sua mão metálica agarrando seu braço com força, impedindo-o de liberar mais ondas vibracionais. Apesar dos esforços de Stan, o corpo do robô apresentou poucos danos, além de algumas pequenas distorções. Como é tão forte? Pietro murmurou, incrédulo. Eles viram o poder de Stan em primeira mão, derrubando o prédio sem esforço algum com um único aceno. Mas esta sentinela prateada parecia quase impenetrável. Tanto Wanda quanto Pietro ficaram em choque, lutando para compreender o que viam diante deles. Essas sentinelas prateadas já haviam aparecido na televisão diversas vezes. Wanda e Pietro sabiam que elas tinham uma forma metálica, mas eles sempre viam o Cavaleiro Branco ou o Messias destruí-los com facilidade, como se não fossem nada mais do que sucata. Agora, o ataque de força total de Stan mal conseguiu arranhar um deles. Eles perceberam, talvez o Messias e o Cavaleiro Branco fossem muito mais poderosos do que imaginavam, fazendo com que os sentinelas parecessem mais fracos do que realmente eram. A verdade chocante deixou o trio boquiaberto enquanto mais sentinelas prateadas se aproximavam. Um sentinela estendeu a mão, agarrou Stan pelo pescoço e o levantou do chão. Tá. Stan lutava contra a dor, seu corpo se debatendo impotente, incapaz de desferir outro ataque. Mesmo em seu desespero, Stan se forçou a olhar para Wanda e Pietro. Com suas últimas forças, ele engasgou. Corram. Seus olhos ficaram vermelhos de lágrimas. Antes que pudessem agir, um robô sentinela bloqueou sua fuga. Olhando para eles, Ultron sorriu. Mais duas cobaias. Está dando tudo certo. O rosto de Stan estava cheio de raiva, enquanto Wanda e Pietro estavam tomados pelo desespero, congelados no lugar. Contra essas sentinelas aterrorizantes, a resistência parecia totalmente inútil. Assim que o desespero os tomou, uma rajada repentina de vento veio de cima. Wanda, Pietro e até Ultron olharam surpresos. Descendo graciosamente do céu estava uma figura vestida de branco, emanando uma aura de poder silencioso. Capítulo 338. Enquanto a figura descia lentamente do céu, todos os presentes, Wanda, Pietro, Stan e até Ultron congelaram no lugar. Primeiro ficaram surpresos ao ver que alguém conseguia flutuar no ar. Depois, ao verem a vestimenta da pessoa, seus rostos se encheram de choque. Cavaleiro Branco. O que ele está fazendo aqui? Os três ficaram completamente descrentes. Enquanto eles eram consumidos pelo espanto, Ultron sentiu algo mais além do choque, medo. Este homem é assustador. Por que ele está em Sokovia? Dominado pela inquietação, Ultron falou com um traço de medo na voz. Cavaleiro Branco, por que você está aqui? Enquanto ele falava, o robô sentinela que segurava Stan o soltou. Todos os 5 robôs sentinelas se viraram para o Cavaleiro Branco, alertas, mas hesitantes em fazer qualquer movimento. Stan tossindo e segurando o pescoço junto com Wanda e Pietro observando de longe, olhavam atonitos para a reação de Ultron. A mera aparição do Cavaleiro Branco reduziu esse robô arrogante ao medo? A presença outrora dominante agora havia desaparecido. Lembrando do desespero que sentiram ao encarar os robôs sentinelas e comparando-o à cena atual, suas emoções eram uma mistura de admiração e descrença. Enquanto flutuava para baixo, o olhar de Sid caiu sobre Wanda e Pietro, e um brilho de surpresa brilhou em seus olhos. Wanda e Pietro? O que eles estão fazendo em Sokovia? De repente, ele percebeu algo e sua expressão se suavizou. Certo. Wanda e Pietro moram aqui. Seus pensamentos se voltaram para a história de fundo deles. Quando tinham 10 anos, sua casa foi destruída por um míssil das indústrias Stark matando seus pais.
Essa tragédia alimentou seu ódio por Tony Stark, a quem culpavam por seu sofrimento e seu desejo de vingança. Mais tarde, eles se tornaram cobaias dos experimentos da Hydra com a Joia da Mente, que despertou suas habilidades. No entanto, com a interferência de Sid durante a Batalha de Nova York, o cetro mental já havia sido tomado por ele. Sem ele, a Hydra não tinha meios de conduzir seus experimentos. Uma rápida olhada para os irmãos confirmou a suspeita de Sid. Eles ainda não tinham despertado seus poderes. Voltando sua atenção para Ultron, Sid levantou a mão direita, e um fraco brilho vermelho de magia do caos apareceu. Num instante, 4 explosões ocorreram. Todos, exceto o robô sentinela que continha Ultron, foram obliterados, reduzidos a nada pela energia caótica. Ultron congelou. Perto dali, Wanda, Pietro e Stan estavam perplexos. As sentinelas que eles mal conseguiam amassar, aquelas que os enchiam de desespero, desapareceram num piscar de olhos. Ao observar a cena se desenrolar, eles foram atingidos por uma nova compreensão do poder do Cavaleiro Branco, avassalador e aterrorizante. E essa nem era sua habilidade mais forte. A ideia do poder de distorção da realidade do Cavaleiro Branco lhes causava arrepios. Olhavam para ele com admiração, medo e até uma ponta de inveja. Não é de se admirar que ele seja um mutante de nível ômega. Se ao menos pudéssemos ser tão fortes. Enquanto eles lutavam com seus pensamentos, Ultron tentou suprimir seu pânico. Cavaleiro Branco, o que você está planejando fazer? Perguntou Ultron. Se você está aqui para salvar esses 3, eu posso deixá-los ir e ir embora. Sua voz carregava um tom incomum de submissão. Percebendo isso, Ultron imediatamente acrescentou com confiança forçada. Você não pode me matar, sabia? Destruir meu corpo não vai adiantar. Vou simplesmente transferir minha consciência para outro lugar. Você está perdendo seu tempo. Enquanto ele falava, a confiança retornou à sua voz. Isso mesmo. Ele não pode me matar. Mesmo que ele destrua este corpo, eu simplesmente vou para outro. Este Cavaleiro Branco não pode fazer nada comigo. O pensamento trouxe um leve sorriso ao rosto de Ultron, tingido de presunção e zombaria. Mas Sid apenas sorriu de volta. Ah, é mesmo? Num piscar de olhos, ele apareceu ao lado de Ultron. Proficiência em transferência espacial +1? Antes que Ultron pudesse reagir, Sid colocou a mão no robô sentinela que o continha. Para ser mais preciso, os olhos de Sid brilharam em vermelho enquanto ele ativava a magia do caos. A energia da Joia da Mente se combinou com sua magia do caos, envolvendo Ultron completamente. O que você está fazendo? Ultron começou, seu tom mudando de confusão para terror. O que você fez? Por que não consigo mais me conectar à rede? Sua voz tremia de medo. Enquanto Ultron entrava em pânico, a expressão de Sid revelava satisfação. Como eu pensava. Desconectá-lo da rede desabilita sua capacidade de escapar. Com o poder combinado da Joia da Mente e da magia do caos, qualquer forma de conectividade de rede era totalmente impossível. A desconexão de Ultron era inevitável. Stan, Wanda e Pietro só puderam assistir em silêncio, atordoados. Embora não entendessem completamente o que havia acontecido, ver o pânico no rosto de Ultron deixou claro. Ele havia perdido. Quanto tempo demorou? Poucos momentos para derrotar a própria entidade que os levou ao desespero. Mais uma vez, eles foram lembrados do poder e do terror do Cavaleiro Branco. Enquanto Sid envolvia o robô sentinela em magia do caos, ele se preparava para partir com Ultron a tiracolo. Mas assim que ele flutuou para cima, a voz urgente de Pietro gritou. Cavaleiro Branco, espere. Não vá embora ainda. Sid parou no ar e voltou seu olhar para o trio. O peso de sua presença era palpável, e os 3 sentiram seus corpos tremerem sob a pressão. Cerrando os punhos, Pietro rangeu os dentes e disse, Cavaleiro Branco, podemos ir com você? Nós podemos ajudar você. Eu, Wanda e Stan, no que você precisar. Sid olhou para eles pensativamente com uma expressão calma enquanto perguntava, por quê? Antes que Pietro pudesse responder, Wanda deu um passo à frente. Entendendo a intenção do irmão, ela falou com firmeza, queremos vingança contra Tony Stark. Se seguirmos você, teremos uma chance melhor. Era simples, eles buscavam poder. Incapazes de alcançá-lo sozinhos, ofereceram seus serviços em troca de uma aliança. Depois de falar, o trio prendeu a respiração, aguardando ansiosamente a resposta do Cavaleiro Branco. Para surpresa deles, a expressão dele não mudou, como se ele não estivesse nem um pouco comovido, ou talvez ele tivesse previsto isso o tempo todo. Capítulo 339. O trio ficou em um estado de confusão e dúvida. Sid olhou para eles, seu comportamento calmo, imperturbável pelas palavras. Olhando para Wanda, Pietro e Stan, ele disse claramente, vingança é algo que vocês devem buscar por conta própria. Fazendo uma breve pausa, ele acrescentou, você quer poder? Abrigo? Posso recomendar um lugar para você. Wanda, Pietro e Stan, que estavam desanimados, de repente se animaram e trocaram olhares. Que lugar? Ignorando a reação deles, Sid continuou, o lugar se chama Camartage. Ele passou a compartilhar sua localização com eles, confiante de que Caecilius se interessaria por eles. Para garantir que eles não esquecessem, Sid gentilmente usou a Joia da Mente para implantar a informação diretamente em suas mentes. Feito isso, Sid se moveu rapidamente, pegando Ultron e desaparecendo no céu. Observando o Cavaleiro Branco desaparecer, o trio permaneceu em silêncio, desconfortável. Camartage?
Que tipo de lugar é esse? Um lugar que pudesse lhes dar poder e abrigo? Eles não conseguiam imaginar o que seria um lugar assim, suas mentes estavam cheias de incerteza. Enquanto isso, Sid, agora distante, lançou um olhar pensativo para o robô sentinela que continha Ultron. Ele refletiu sobre a melhor forma de lidar com a inteligência artificial. Se eu destruí-lo completamente, ele pode reaparecer através de outro robô. Depois de pensar um pouco, Sid decidiu primeiro eliminar os subcorpos de Ultron antes de acabar com o núcleo. Seus olhos brilharam em vermelho enquanto a magia do caos infundida com o poder da joia da mente invadia a programação de Ultron. Num piscar de olhos, uma torrente de informações caóticas e vastas inundou a mente de Sid. Depois de algum tempo, ele identificou a localização de todos os subcorpos de Ultron. Com essas informações em mãos, a solução ficou clara. Logo, raios de sol radiante caíram do céu como impactos orbitais, bombardeando implacavelmente o solo. Um por um, robôs industriais e sentinelas foram destruídos. Você! A voz de Ultron estava cheia de pânico. Depois de eliminar todos os subcorpos, Sid voltou seu olhar para o núcleo de Ultron. Em uma área isolada, Sid liberou sua magia do caos. Proficiência em magia do caos +1. Em um instante, energia vermelha envolveu Ultron. Não! Desespero e falta de vontade encheram os olhos de Ultron. Mas sob o ataque da magia do caos, sua essência foi completamente apagada. Para ser mais preciso, Sid continuou com uma versão reduzida de luz do sol. O proficiência em luz solar +1. A luz radiante do sol varreu a área onde Ultron estava, apagando todos os vestígios de matéria, energia e até mesmo informação. Nessas condições, mesmo como inteligência artificial, Ultron não tinha chance de ressurreição. A ideia de transferência de dados era completamente impossível. Finalmente se livrando da inteligência artificial problemática, Sid exalou alívio. Esse é um problema resolvido. Feito isso, sua atenção voltou-se para a luz do sol e as visões da Pedra Negra. Assim que ele se preparou para recuperar a Pedra Negra, outro pensamento cruzou sua mente. Kamar-Taj. Em outro lugar, o Dr. Stephen Doutor Estranho olhava para suas mãos em silêncio. Apesar de seu progresso no aprendizado de magia, suas mãos feridas permaneceram inalteradas. Ele perguntou a Wong e Mordo como curá-los, mas a resposta era sempre a mesma. Não era a hora certa e ele precisava aprofundar seu conhecimento mágico. Frustrado pelas respostas vagas, Doutor Estranho percebeu que sua paciência estava se esgotando. Sem as recentes aparições de Maurice e Caecilius, ele poderia ter continuado seus estudos discretamente. Mas o coração de Doutor Estranho disparou ao se lembrar do imenso poder demonstrado por Maurice e da força ainda maior de Caecilius. Simplesmente por adorar um suposto demônio dimensional, esses dois ganharam um poder inigualável? Embora a conexão de Maurice com Dormammu tivesse um custo inegável, Doutor Estranho a descartou como indigna de consideração. Mas Caecilius... As palavras de Caecilius ecoaram em sua mente. Tudo o que você precisa fazer é adorar o demônio dimensional, e o poder divino será concedido a você. A promessa do poder divino era impressionante. Não só podia restaurar a juventude, mas também aumentava o talento mágico e amplificava o poder dos feitiços. Se eu ganhasse esse chamado poder divino, minhas mãos também não seriam curadas? Restaurar a juventude parecia muito mais desafiador do que curar ferimentos, então isso deveria ser bem simples. Doutor Estranho hesitou, dividido entre o ceticismo e a tentação. O mais tentador é que Caecilius lhe garantiu que não havia custo algum além da crença. Sem custo? Como isso é possível? Até mesmo o uso da magia branca exigia energia emprestada, o que eventualmente exigiria pagamento. No entanto, aqui estava uma oferta que não exigia nada além de fé. A ideia o intrigava e o perturbava ao mesmo tempo. Ainda assim, ele não conseguia se livrar do medo de que tudo aquilo fosse uma farsa, que o poder de Caecilius fosse apenas uma isca. Depois de uma longa luta interna, Doutor Estranho finalmente se decidiu. Vou tentar. Se algo parecer estranho, recuo imediatamente. 5 minutos depois. Ouvindo uma batida, Caecilius abriu a porta, surpreso ao ver Doutor Estranho parado ali. Você se interessou pelo poder do grande demônio? Perguntou Caecilius, divertido. Doutor Estranho sentiu uma onda de vergonha, mas não disse nada. Caecilius, percebendo uma oportunidade de recrutar um novo crente, começou a ensinar Doutor Estranho a orar. Logo, Doutor Estranho recitou desajeitadamente o encantamento sob a orientação de Caecilius. Observando a atitude duvidosa e sem entusiasmo de Doutor Estranho, Caecilius franziu a testa momentaneamente antes de relaxar. Mesmo a menor quantidade de fé concederia uma fração do poder do grande mestre. Caecilius estava confiante. Quando alguém experimentava esse poder, nunca mais o abandonaria. Como se quisesse confirmar seus pensamentos, a expressão de Doutor Estranho mudou abruptamente, seu rosto revelando choque e admiração. Capítulo 340. Enquanto Stephen Doutor Estranho recitava a oração, sua expressão mudou para espanto. No meio do caminho, ele percebeu um fio de energia poderosa entrando em seu corpo, divino, radiante e perpetuamente exalando brilho. Então isso é poder divino? À medida que a energia percorria seu corpo, o calor se espalhava por todo o seu corpo, semelhante ao abraço reconfortante de uma fonte termal. O momento mais significativo ocorreu quando a energia passou por suas mãos feridas. Doutor Estranho sentiu um leve tremor e uma coceira nas mãos. Poderia ser. Uma percepção surpreendente o atingiu, mas com a mesma rapidez, a decepção seguiu.
O fluxo de energia era muito pequeno. Embora tenha causado uma leve melhora em suas mãos, elas estavam longe de estarem totalmente curadas. Se ao menos houvesse mais energia. O desejo de Doutor Estranho cresceu e sua atenção foi atraída para a própria energia divina. Ele entendeu por que isso apareceu e por que era tão limitado. Estava claramente ligado ao seu nível de fé. Até agora, Doutor Estranho havia oferecido apenas uma crença provisória, uma tentativa pouco convicta de fé. Mas mesmo essa pequena medida de crença resultou na concessão de poder divino, o que o deixou maravilhado. Tamanha generosidade desta divindade? Mesmo com apenas uma pitada de fé, o poder divino havia sido concedido. Isso contrastava fortemente com outros demônios dimensionais que operavam como senhores parasitas. Para Doutor Estranho, essa benevolência sem precedentes era difícil de compreender. Observando a expressão de desejo de Doutor Estranho, Caecilius sorriu com conhecimento de causa. Ninguém pode resistir aos presentes concedidos pelo mestre. Ele estava confiante de que a atitude de Doutor Estranho em relação ao mestre mudaria drasticamente em breve. Enquanto isso, Sid observava a cena com interesse. Vamos ver quais serão as próximas escolhas de Stephen Doutor Estranho. Na manhã seguinte, o comportamento de Doutor Estranho já havia começado a mudar. O sinal mais óbvio era que suas mãos não tremiam mais. Embora sua fé não fosse particularmente devota, o poder divino foi suficiente para curar um ferimento comum como o dele. Com as mãos restauradas, Sid sentiu a fé de Doutor Estranho evoluindo de uma crença provisória para a de um seguidor padrão. Dentro de uma sala mal iluminada por 2 lamparinas a óleo, Doutor Estranho olhava fixamente para as mãos, oscilando entre alegria e confusão. Pouco tempo depois que suas mãos sararam, a energia divina que fluía do éter se intensificou dramaticamente. Se o fluxo de energia anterior pudesse ser medido como esse aumento seria um 10 constante e ininterrupto, diferente do gotejamento intermitente anterior. Essa transformação deixou o Doutor Estranho completamente perplexo. O que está acontecendo? Meia hora depois, ainda cambaleando, Doutor Estranho foi até o pátio de Camartage, onde Mordo estava ensinando um grupo de alunos. Ao ver Doutor Estranho se aproximando, Mordo interrompeu sua palestra e foi até lá. Bom dia, Doutor Estranho. Dormiu bem? Como está seu treinamento de magia? Perguntou Mordo casualmente. Estranho, ainda atordoado, respondeu instintivamente. Sinto-me ótimo, melhor do que nunca. Percebendo a distração de Doutor Estranho, Mordo franziu a testa. O que está te incomodando? Alguma coisa te assustou ontem? Ou você perdeu a confiança na magia? Entendendo mal a situação, Mordo tentou encorajá-lo, mas antes que pudesse continuar, Doutor Estranho sorriu. Não, muito pelo contrário. Nunca estive tão confiante em magia. Mordo ficou surpreso com a resposta inesperada. Sério? Nesse caso, vamos lutar. Me mostre como você está, sugeriu Mordo, cético quanto ao verdadeiro estado de Doutor Estranho. Doutor Estranho considerou a proposta e concordou. Em 1 minuto, os dois estavam em uma área de treinamento espaçosa, mas isolada. Embora isolados, alguns alunos madrugadores os notaram e rapidamente se interessaram. Doutor Estranho está lutando com o Mestre Mordo de novo? Ele gosta de apanhar? Masoquista, talvez? As brincadeiras logo se transformaram em risadas. Enquanto isso, o duelo começou. Mordo não perdeu tempo em demonstrar sua experiência. Utilizando as botas de salto de Valtor, ele saltou pelo ar a uma velocidade impressionante, encurtando a distância até Doutor Estranho em segundos. Com ambas as mãos, Mordo conjurou os Anéis de Ragador, 2 pequenos escudos mágicos circulares de cor laranja. Os anéis tinham uma dupla finalidade, desviar de ataques inimigos e atacar com suas lâminas afiadas, o que os tornava uma ferramenta de combate corpo a corpo favorita dos feiticeiros. Doutor Estranho, reconhecendo o feitiço, rapidamente conjurou seus próprios Anéis de Ragador para bloquear o ataque de Mordo. Faíscas alaranjadas voaram quando os 2 escudos se chocaram no ar. Entretanto, apesar de usar o mesmo feitiço, Doutor Estranho logo se viu em desvantagem, como esperado pelos estudantes observadores, Mordo e até mesmo o próprio Doutor Estranho. A experiência superior de combate de Mordo, combinada com seu arsenal de artefatos mágicos, fez dele um oponente avassalador. Como uma montanha inflexível, os ataques implacáveis de Mordo faziam com que Doutor Estranho tivesse dificuldade para acompanhá-la. Em certo momento, Mordo tirou um cajado preto de suas costas, o cajado do Tribunal Vivo. O cajado se estendia, suas seções ligadas por uma energia mágica laranja, lembrando Nunchaku. Com um golpe poderoso, Mordo atacou Doutor Estranho. Embora Doutor Estranho tenha conseguido bloquear com os Anéis de Ragador, a força do golpe o fez voar. Ele caiu no chão com um baque pesado, tossindo violentamente. De longe, os alunos que observavam trocaram olhares cúmplices, claramente nada surpresos com o resultado. Estranho clássico, sempre no lado perdedor. Capítulo 341. Estranha perda. Eu esperava isso. Nenhuma surpresa, ele não conseguiria derrotar o irmão mais velho Mordo. Ele precisaria de pelo menos mais alguns meses estudando magia só para se manter firme contra Mordo. Enquanto sussurravam entre si, Mordo olhou para Doutor Estranho, que havia caído no chão, e perguntou: Você está bem? Tudo bem, chega por hoje. Continuaremos com isso na próxima vez. Vendo que Doutor Estranho parecia bem, Mordo se permitiu um sorriso aliviado e se preparou para encerrar o duelo. Entretanto, antes que ele pudesse terminar a frase, a voz de Doutor Estranho o interrompeu, deixando Mordo e os aprendizes que observavam, atordoados.
Não, pelo contrário, esta luta está longe de acabar. Ela apenas começou. Com isso, o Doutor Estranho se levantou novamente, assumindo uma postura para lançar magia. Ao ver isso, tanto os aprendizes quanto Mordo não conseguiram evitar dar uma palmada na testa. Estranho, você sempre tem que ser tão teimoso? Você precisa aprender a hora de recuar. Mordo começou a circular Doutor Estranho, aplicando pressão enquanto se preparava para lhe dar uma lição. Doutor Estranho, no entanto, tinha plena consciência de que não era páreo para Mordo naquele momento. Mas tinha seus motivos para continuar, tinha um plano. Sentindo o poder divino persistente dentro de si, o coração de Doutor Estranho se acalmou. Essa energia restante deve ser suficiente para 1 ou 2 feitiços, certo? Recordando a magia que Caecilius havia demonstrado certa vez, Doutor Estranho sentiu uma onda de expectativa. Preparou-se para lançar um feitiço sobre o qual só lera, um que nem tinha certeza se conseguiria executar. Esse poder divino é realmente tão milagroso? Com uma mistura de dúvida e determinação, Doutor Estranho tentou. No momento seguinte, enquanto Mordo observava, pronto para o movimento de Doutor Estranho, sua expressão mudou para espanto. Os aprendizes observadores ficaram igualmente perplexos. Doutor Estranho moveu as mãos em movimentos circulares, e vários braços apareceram ao redor dele. Em um instante, ele se assemelhava ao Avalokiteshvara de 1000 braços. Quando ele fez sua pose final, inúmeras cópias de Stephen Doutor Estranho se materializaram no campo de treinamento. Forma de ícone. Um feitiço de alto nível, além do alcance da maioria dos magos, que criava clones que podiam lançar magia eles mesmos. Alimentados por energia divina, esses clones que normalmente seriam ilusórios, pareciam quase tangíveis. Ao ver isso, tanto os aprendizes quanto Mordo ficaram completamente sem palavras. Como isso foi possível? Como o Doutor Estranho, que estava aprendendo magia há menos de 10 dias, poderia realizar um feitiço tão avançado? Nem mesmo Caecilius, um antigo prodígio, conseguiu fazer esse feitiço, muito menos Mordo. E ainda assim, a forma do ícone Doutor Estranho parecia diferente do que o ancião havia demonstrado no passado. Enquanto eles lutavam contra a descrença, Doutor Estranho fez seu movimento. Os cerca de 30 clones realizaram os mesmos gestos simultaneamente. Chicotes de energia mágica laranja se materializaram, estalando no ar. O som de chicotes cortando o ar encheu o campo de treinamento enquanto dezenas deles voavam em direção a Mordo. Mordo instintivamente tentou se esquivar, mas a quantidade de chicotes o subjugou. Toda a área estava coberta pelos tentáculos alaranjados, não deixando espaço para fuga. Num piscar de olhos, Mordo foi enredado, os chicotes o amarraram firmemente e o deixaram imóvel. Mordo, você perdeu, disse Doutor Estranho com um sorriso. O campo de treinamento ficou em silêncio. Os aprendizes, observando de longe, começaram a murmurar incrédulos. Mordo perdeu? Como isso é possível? Como ele fez isso? Ele só está aprendendo magia há alguns dias. Como ele poderia derrotar o irmão mais velho Mordo? A primeira reação deles foi de descrença. Parecia impossível que Doutor Estranho, um novato em magia, pudesse derrotar Mordo. Como ele fez isso? Enquanto eles cambaleavam com o choque, Mordo, igualmente atordoado, perguntou: como você conjurou a forma de ícone? Quando você se tornou tão forte? O Stephen Doutor Estranho, que estava derrotado momentos atrás, parecia uma pessoa completamente diferente agora, deixando Mordo incrédulo. Doutor Estranho hesitou, sua expressão mudando de forma inquieta. Ao ver isso, as dúvidas de Mordo se aprofundaram. Ele se lembrou da energia que emanava de Doutor Estranho, estranhamente semelhante à aura de Caecilius. Um pensamento aterrorizante o atingiu. Você, Estranho, você se comprometeu com uma divindade dimensional desconhecida? Os aprendizes ficaram em silêncio e suas discussões foram abruptamente interrompidas. Após um momento de hesitação, Doutor Estranho assentiu. Os olhos de Mordo se arregalaram em descrença. Por quê? Você sabe o quanto o ancião e eu valorizamos você, e mesmo assim você escolheu se aliar a uma divindade dimensional? A decepção turvou o olhar de Mordo. Doutor Estranho demonstrou pouco remorso ao responder. Pelo poder. Após uma pausa, ele acrescentou: eu prometi minha fé à divindade há apenas um dia, e agora tenho forças para derrotá-lo. Embora suspeitassem disso, Mordo e os aprendizes ficaram atordoados com suas palavras. Não apenas pela escolha de Doutor Estranho, mas pelo poder absoluto da divindade com a qual ele se aliou. Um dia? Em apenas um dia, Stephen Doutor Estranho ganhou poder suficiente para derrotar Mordo? Mordo franziu a testa, sua preocupação evidente. Você tem noção do preço que terá que pagar? Divindades dimensionais não concedem poder livremente. Antes que Mordo pudesse terminar, Doutor Estranho interrompeu. Não, não há preço. Eu só preciso oferecer minha fé, e a divindade me concederá poder divino. Nada mais é necessário. Os aprendizes e Mordo ficaram estupefatos. Somente a fé já lhe concedeu um poder tão imenso? Parecia bom demais para ser verdade. Como uma coisa dessas pode existir? Capítulo 342. Nenhum outro custo? Mordo e os aprendizes ficaram cheios de dúvidas. Eles queriam descartar isso, mas as ações de Stephen Doutor Estranho eram inegáveis. Poderia haver um preço oculto que eles não conheciam? Ou a divindade estava simplesmente atraindo o Doutor Estranho com benefícios temporários? Esses pensamentos foram tudo que conseguiram reunir para conciliar o que haviam testemunhado. Caso contrário, se fosse verdade. Enquanto lutavam contra o ceticismo, Stephen Doutor Estranho falou novamente, virando-se para Mordo: fornecer apenas fé para obter o poder de uma divindade dimensional. Não vejo problema nisso.
até o ancião extrai energia da dimensão das trevas. Se eu posso obter esse poder simplesmente oferecendo minha fé, como isso pode ser pior? Mordo congelou ao ouvir as palavras de Doutor Estranho. Ele quase havia esquecido essa verdade desconfortável. Entretanto, como a anciã ainda estava viva, e Mordo nunca tinha visto a marca Dormammu em sua testa durante a batalha, ele não pôde confirmar suas suspeitas. Em seu coração, a imagem do ancião permaneceu inabalável. Mordo cerrou os dentes e disse, um dia você vai se arrepender disso. Não vou, respondeu Stephen Doutor Estranho, balançando a cabeça enquanto dissipava a forma de Icon e os chicotes de energia, libertando Mordo. Então o Doutor Estranho se virou para sair. Ao vê-lo se afastar, Mordo franziu a testa. De repente sentiu a necessidade de levar Doutor Estranho perante o ancião. Sem pensar mais, Mordo instintivamente balançou seu cajado, o artefato do cajado do Tribunal Vivo, tentando deter Doutor Estranho à força. Sovosh! O som do vento uivava fortemente. Sentindo o perigo, Doutor Estranho instintivamente canalizou a energia divina restante concedida pela divindade e lançou um feitiço final. Um clarão de luz dourada radiante apareceu. Um cajado dourado que parecia vagamente familiar colidiu com o artefato escuro de Mordo. Estrondo. Para espanto de Mordo e dos aprendizes que assistiam, no momento em que as duas armas se chocaram, o cajado de Mordo foi cortado em dois. Mordo olhou incrédulo para o cajado quebrado em suas mãos e para o cajado dourado nas mãos de Doutor Estranho. Este é o cajado do Tribunal Vivo? Você conseguiu invocá-lo sem um artefato? Como? E como seu feitiço pode ser mais forte que o meu mesmo com meu artefato? Mordo sentiu a energia divina irradiando do cajado dourado de Doutor Estranho e de repente percebeu a verdade. Doutor Estranho usou o poder divino da divindade para aprimorar sua magia. Foi por isso que pareceu tão diferente? Era exatamente como Caecilius naquela época. Olhando para Doutor Estranho à distância, Mordo ficou sem palavras, suas emoções eram uma mistura de choque e turbulência interna. Mesmo em seu próprio coração, ele sentiu uma leve pontada de tentação. A fé nessa misteriosa divindade dimensional poderia conceder um poder tão avassalador? Quando o Doutor Estranho partiu, deixando os aprendizes e Mordo para trás, Mordo não resistiu e foi direto até o ancião. Quando ele chegou ao quarto dela, ele contou tudo em detalhes. A anciã ouviu sua expressão momentaneamente imóvel. Então o futuro mudou mais uma vez. Ela suspirou suavemente e disse, deixe as coisas seguirem seu curso. Essa é a escolha do Doutor Estranho. Tudo que posso fazer é guiá-lo. Mordo ficou incrédulo. Supremo 1, vamos deixar isso acontecer? Estranho. A anciã balançou a cabeça. Mordo ficou em silêncio, questionando se havia entendido tudo errado e se suas decisões haviam sido erradas. Se nem mesmo o ancião viu isso como um problema, por que ele foi tão insistente? Talvez, ele também pudesse tentar depositar sua fé nessa divindade? O pensamento permaneceu na mente de Mordo. O tempo passou. Sob o olhar atento de Sid, alguns aprendizes discretamente procuraram Caecilius. Isso não o surpreendeu. O que o pegou desprevenido, no entanto, foi o aparecimento de Wanda, Pietro e Stan, levados até Camartage por um mago. Sid ficou surpreso ao vê-los chegar tão cedo. Ele esperava que levassem mais alguns dias para chegar a Camartage. Usando o poder da joia da mente, Sid mergulhou nas memórias do mago e entendeu o que havia acontecido. Acontece que Wanda e seus companheiros encontraram esse mago no caminho, que os levou diretamente para Camartage. A chegada deles rapidamente atraiu a atenção dos outros magos, principalmente de Caecilius, que os olhou com curiosidade. Talvez esses três também pudessem se tornar seguidores do mestre? Aproveitando a oportunidade, Caecilius abordou Wanda e Pietro em particular, explicando as dificuldades de dominar a magia e os benefícios de se tornar um seguidor da divindade. Depois de seu discurso, Caecilius foi embora. Wanda e Pietro trocaram algumas palavras, e finalmente Pietro hesitou. Temos mesmo que fazer isso? Wanda sentiu com firmeza. Se não fizermos isso, como derrotaremos Tony Stark? Segundo o mago que os trouxe até ali, dominar a magia exigia um tempo considerável. Tempo que Wanda não podia se dar ao luxo de perder. Ela queria se vingar de Stark o mais rápido possível. Com o poder da divindade, eles poderiam alcançar essa vingança mais cedo. Pietro ficou em silêncio, incapaz de refutar a lógica dela. Naquela mesma noite, os irmãos procuraram Caecilius e pediram que ele os ensinasse. Caecilius não recusou e imediatamente começou a ensiná-los a rezar. Enquanto isso, em um canto isolado, Sid voltou sua atenção para outro lugar. Ele recuperou uma pedra negra de seu anel espacial. Eu me pergunto, que visão de morte enfrentarei desta vez? Será a verdadeira forma de um deus antigo, ou de Arishem, o juiz dos celestiais? Ou talvez outra coisa? Com esses pensamentos, Sid agarrou a joia do poder em uma mão enquanto canalizava energia para a pedra negra na outra. Logo, uma onda familiar de energia emergiu. Sem resistir à onda, a visão de Sid ficou turva, e uma cena se desenrolou diante de seus olhos. Capítulo 343. O vazio escuro do espaço. A Terra Azul. Uma gigante vermelha, enorme e flamejante pairava sobre o planeta, olhando para baixo com uma presença avassaladora. Os satélites apontaram suas lentes para a figura, e inúmeros humanos na Terra assistiram horrorizados. Arishem, o juiz, de novo. Ao ver essa cena, Sid surpreendentemente sentiu uma sensação de alívio. Comparado a enfrentar uma entidade desconhecida ou a verdadeira forma de um deus antigo, Arishem pelo menos era familiar, suas habilidades eram bem documentadas e compreendidas.
Se fosse a verdadeira forma de um deus antigo, quem poderia prever a extensão de seu poder? Quando esse pensamento passou, a atenção de Cid voltou-se para o juiz celestial à sua frente. Por que esse juiz viria à Terra só para me eliminar? Ele murmurou com a mente fervilhando de perguntas. Após refletir por um momento, Cid sussurrou. Será que é por causa do celestial adormecido, Tiamutia, no núcleo da Terra? Ele me vê como uma ameaça ao surgimento de Tiamutia? Ele mergulhou mais fundo em suas memórias dos celestiais. Segundo a lenda, a cada bilhão de anos, um novo celestial deve nascer para manter o equilíbrio de energia no universo. Arishem, o juiz, espalharia as sementes dos celestiais pelo cosmos, incorporando-as em vários planetas portadores de vida como a Terra. A escolha de planetas com vida não foi aleatória. O nascimento de um celestial exigiu vastas quantidades de energia derivadas de vida inteligente. Para garantir a proliferação dessa vida, Arishem até criou os Eternos, humanoides superpoderosos encarregados de proteger a humanidade e promover seu crescimento. Quando a população de vida inteligente atingisse uma massa crítica, a semente celestial, adormecida no núcleo do planeta, Tiamutia, começaria a absorver a força vital de todos os seres do planeta, incluindo os Eternos, para alimentar seu nascimento. Esse processo, conhecido como emergência, resultaria na destruição do planeta, um sacrifício inevitável semelhante a um pintinho se libertando da casca. Em termos simples, o nascimento de Tiamutia custaria toda a vida na Terra. E infelizmente, os bilhões de humanos atualmente na Terra significavam que as condições para o surgimento de Tiamutia já estavam reunidas. Cid estava ciente de que a destruição do planeta era inevitável. Ele não tinha certeza se sobreviveria ao cataclismo. Em um sentido distorcido, o estalo de Thanos, que reduziu pela metade a população da Terra, atrasou o surgimento de Tiamutia. Cid suspeitava que Arishem estava ali para impedi-lo de interferir no nascimento de Tiamutia, ou porque Arishem havia descoberto sua presença enquanto inspecionava a Terra e decidiu eliminá-lo por razões desconhecidas. Enquanto esses pensamentos se agitavam, Cid voltou a se concentrar em Arishem. Não demorou muito para que ele se visse na visão, vestido de branco e parado na órbita da Terra, encarando o juiz celestial. Desta vez havia uma diferença notável. Ele estava segurando algo na mão. A joia do espaço. Cid refletiu. Um lampejo de antecipação cruzou seus olhos. Posso resistir a Arishem com o poder da joia do espaço? Como antes, Arishem não perdeu tempo. Um familiar raio de energia vermelha disparou de seu punho, iluminando o vazio. Antes que o ataque pudesse acontecer, a versão vestida de branco de Cid na visão lançou a fala divina e ativou o brilho do sol. Luz. Em um instante, a luz ilimitada do sol convergiu no vácuo do espaço. O brilho da fala divina combinado com a luz do sol enfrentou de frente o raio de energia vermelha. A colisão iluminou o vazio com violentos flashes de luz platina e carmesim. Em instantes, o brilho platinado encobriu o raio vermelho, aniquilando-o completamente. Arishem olhou atônito enquanto a luz platina banhava sua forma colossal. Um mero ser da Terra com tamanho poder? Suficiente para anular completamente seu feixe de energia? Arishem ficou chocado. Embora o ataque tenha sido casual, ainda era impossível para uma forma de vida planetária neutralizá-lo. Além disso, ele sentiu algo peculiar. O feixe de energia vermelha não havia sido apenas neutralizado. Parecia ter sido totalmente erradicado, convertido em nada. Confusão surgiu na expressão de Arishem. Enquanto Arishem ponderava, Cid observava a visão, com uma expressão calma e sem surpresa. Na última vez que enfrentou Arishem, várias de suas habilidades não haviam atingido o nível 5. Agora, significativamente mais forte, ele conseguia apagar o raio de energia vermelha com facilidade, mesmo sem a ajuda da joia do espaço. No entanto, derrotar Arishem foi outra história completamente diferente. Como esperado, a luz platina tocou a forma de Arishem, mas foi interrompida por uma barreira invisível. Anteriormente, a luz se dissipava rapidamente ao encontrar essa barreira. Desta vez, os olhos de Cid brilharam de expectativa. Imbuído de quase toda a energia da luz divina em seu corpo, luz do sol e a luz da fala divina rapidamente começaram a quebrar a barreira de Arishem. Mas na metade do processo, Cid franziu a testa. A decadência da barreira havia diminuído a um ritmo imperceptível, quase sem fazer diferença. Como isso é possível? O poder de Arishem era impressionante. Mesmo com múltiplas habilidades de nível 5, Cid não conseguiu romper completamente a barreira. A luz começou a diminuir, sinalizando que sua energia divina estava quase esgotada. Então a voz profunda e ressonante de Arishem ecoou. Um deus asgardiano? O espanto em seu tom era evidente. Ficou claro que Arishem havia reconhecido algo. Antes que Cid da visão pudesse responder, Arishem continuou friamente, deus asgardiano. Sua existência me atrapalha. 3 anéis dourados se materializaram abruptamente ao redor de Cid, prendendo-o e restringindo seus movimentos. Seu poder é insuficiente. O tom de Arishem tinha um ar de desprezo, como se até mesmo um deus asgardiano fosse insignificante para ele. O brilho desvanecente da luz confirmou seu julgamento. Embora a força desse ser fosse surpreendente, ela era, em última análise, limitada. No momento seguinte, Arishem liberou um raio de energia aterrorizante, abrangendo quilômetros, diretamente em direção ao imobilizado Cid. Depois de um último olhar para Cid, a figura enorme de Arishem começou a brilhar, preparando-se para sair. Na mente de Arishem, esse deus asgardiano estava praticamente morto. Capítulo 344.
Assim que o juiz Arishem se preparava para sair, uma cena inesperada aconteceu. Seu olhar instintivamente se voltou para seu alvo, ainda banhado pelo raio de energia vermelha. O brilho que desaparecia ao redor de Sid de repente brilhou, ficando ainda mais intenso do que antes. Luz infinita convergiu em um instante. Num clarão ofuscante, o brilho atingiu o feixe de energia vermelha, dominando-o completamente. A energia colossal foi apagada em poucos instantes, sem deixar vestígios. Pela primeira vez, um lampejo de surpresa passou pela mente de Arishem. Esse deus asgardiano deveria estar fora do poder, então como? De onde ele tirou forças para liberar novamente um brilho tão avassalador? E a intensidade da luz ficou ainda mais forte. Quando a luz preencheu um raio de 200 quilômetros, o feixe de energia vermelha desapareceu como se nunca tivesse existido. Apesar da surpresa com a demonstração de poder, Arishem permaneceu indiferente. Quando a luz começou a dissolver a barreira invisível que o cercava, Arishem falou em seu tom indiferente de sempre. Asgardiano, sua força é inesperada, mas este é um esforço inútil. Com suas palavras, a barreira ao redor dele se estabilizou, sua densidade aumentando significativamente. Parecia que Arishem não estava usando todo o seu poder antes. No momento seguinte, um novo feixe de energia vermelha mais profundo e intenso do que antes se materializou. Em um instante, ele atravessou camadas de luz, atingindo diretamente Sid vestido de branco. Embora Sid tenha canalizado a energia da joia do espaço e a combinado com luz do sol, fala divina e magia do caos, não foi o suficiente. O raio de energia vermelha atravessou todas as defesas, atingindo o corpo de Sid. Até mesmo seu físico divino no nível 5 começou a se desintegrar. Sangue divino dourado se espalhou pelo vazio. Finalmente, o raio o engolfou completamente, e Sid desapareceu em meio ao seu brilho devastador. Estrondo. O raio continuou seu caminho, atingindo a América do Norte. A colisão desencadeou atividade sísmica, vulcões entraram em erupção, tsunamis ocorreram e desastres se espalharam pelo continente. Mas o que mais chocou a humanidade não foi a destruição. Foi a morte do herói vestido de branco. Até o herói vestido de branco pode morrer? Aquela gigante vermelha é assustadora. Enquanto o mundo cambaleava de medo e descrença, Arishem, flutuando em órbita, olhava para o local onde o deus asgardiano havia caído sem nenhum sinal de surpresa. Mesmo que o alvo fosse um deus asgardiano, não faria diferença para ele. Após eliminar esse pequeno obstáculo, a forma de Arishem começou a brilhar. O espaço ao seu redor se distorceu com uma onda de luz e num instante, ele desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. De longe, Sid observava tudo. Sua testa franziu. O poder de Arishem. A exibição deixou Sid com uma sensação de desgraça iminente. Se o juiz chegasse logo, ele não teria outra escolha a não ser fugir. A visão desapareceu e Sid retornou à realidade. Ao retornar, ele imediatamente retomou o treinamento de uma versão simplificada de Luz do Sol, na esperança de elevá-la ao nível 5 antes da chegada inevitável de Arishem. Talvez então ele pudesse mudar o resultado. Experiência Luz do Sol mais 1. Experiência Luz do Sol mais 1. Torre Stark. Nesse momento, a Viúva Negra e os outros demonstraram incredulidade. Temos certeza disso? Ultron realmente se foi? É verdade? A equipe pressionou Tony Stark para confirmação. Tony acessou os dados do seu computador e respondeu, sim, Ultron parece ter sumido. Não há nenhum vestígio de sua atividade recentemente. Ouvindo e olhando os relatórios exibidos, Thor e os outros ficaram atordoados. Foi muito difícil lidar com Ultron. Quem poderia tê-lo derrotado? Perguntou o Gavião Arqueiro, incrédulo. Ao ouvir suas palavras, todos voltaram o olhar para Tony. Com base nas imagens de vigilância de Sokovia, parece que era o herói vestido de branco, irmão de Thor, disse Tony, mostrando as imagens e olhando para Thor. O herói vestido de branco? Assistindo à filmagem, Natasha e os outros relaxaram lentamente, e o choque inicial desapareceu. Se fosse o herói vestido de branco, não havia nada com que se preocupar. Para eles, apenas o herói vestido de branco ou Messias poderia derrotar Ultron com tanta facilidade. Se fosse um deles, não era nenhuma surpresa. Comparado a Ultron, o herói vestido de branco e o Messias eram as verdadeiras anomalias. Depois de se acalmar, Máquina de Combate comentou, bem, isso é bom. Pelo menos a ameaça do Ultron foi superada. Thor, agradeça ao seu irmão por mim. Os outros assentiram, enquanto Thor coçava a cabeça, sem jeito. Eu nem sei onde ele está agora. Enquanto isso, em um domínio escuro e flamejante, Odin conversava com uma figura imponente. Uma voz profunda e desconhecida ecoou. Odin, você não pode impedir o Ragnarok. Eu sinto, está prestes a começar. O orador Surtur, um gigante de fogo com um corpo de lava derretida e chamas constantes, rosnou. Tudo será consumido pelo fogo. Nada escapará. Eu sou o destruidor de Asgard, seu fim e sua ruína. Asgard cairá pelas minhas mãos. Nem mesmo você, Odin, pode me deter. Até que meu destino seja cumprido, não posso morrer. Você não pode me matar. As palavras de Surtur estavam cheias de zombaria enquanto ele se dirigia a Odin, que estava diante dele, vestido com uma armadura dourada e empunhando a lança Gungnir. A expressão de Odin era sombria. Ele sabia que o destino de Ragnarok era quase impossível de mudar. Desde o nascimento de Asgard, seu fim havia sido previsto. Ele vira a profecia há muito tempo. Embora Odin tenha tentado mudar o destino antes, todas as tentativas terminaram em fracasso. Mesmo assim, adiar Ragnarok ainda era uma opção. Seus filhos precisavam de tempo para crescer, não era hora de enfrentar o Ragnarok.
Erguendo Gungnir, Odin se preparou para a ação. A expressão de Surtur mudou em choque. Odin, o que você está fazendo? Parar. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.